abençoados. Melhor noite. Graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje vive no nosso espírito. Uma saudação a toda a nossa audiência. Saiba que você é um abençoado. Nós aqui não costumamos falar Deus te abençoe. Por quê? Porque o Evangelho diz, está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 9, que os da fé já estão abençoados com o crente Abraão. E nós que nascemos depois da cruz, já estamos abençoados com todas as bênçãos. Por isso que nós não falamos Deus te abençoe para ninguém. Nós falamos que você é um abençoado. Deus te abençoe é alguma coisa que ficou antes da cruz. Havia uma promessa que Deus fez a Abraão que iria abençoar todas as nações lá na cruz. E ele já morreu, ele já ressuscitou e a promessa já foi cumprida. Por isso que nós falamos que você é um abençoado. Gostaríamos de repetir a toda a nossa audiência, vos saudar, dizendo que você é um abençoado com todas as bênçãos de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Amém? Olha, eu também gostaria agora de mandar uma saudação bem especial para os nossos colaboradores, porque eu já tenho falado algumas vezes e gostaria de repetir, para que eu possa estar aqui falando nesses 40, 50 minutos, outros abençoados estão trabalhando. Para me estar aqui hoje, começamos a trabalhar no domingo. Hoje é terça-feira, começamos a nos preparar no domingo. Eu gostaria de mandar uma saudação especial para o meu amigo Márcio Ferreira e sua esposa Leia Ferreira. Para o abençoado Marcos Mendes e sua esposa Nalva Mendes. São abençoados que trabalham assim, com muito zelo para que essa palavra corra e seja glorificada. Também o abençoado João Ricardo, me perdoe, abençoado, meu amigo João Ricardo, é um colaborador muito excelente nesse evangelho, nessa graça. Agradeço a Deus, louvo a Deus, abençoados, pelo teu zelo com essa palavra. E também o abençoado Jorge Gabi e sua esposa Neuza Gabi, e que domingo passado esteve ali no nosso local de reunião e trouxe-se uma palavra, ministrou um assunto muito excelente. Que assunto foi esse? Ministro do Espírito e não da letra. Olha, eu recomendo que você compartilhe essa mensagem. Recomendo que você dê ouvido a essa mensagem, que aí você vai entender o que é o ministro do Espírito e o que é o ministro da letra. E nós somos ministros do Espírito. E hoje aqui, nesse momento que nós estamos aqui trabalhando, eu tenho aqui a colaboração, a participação da abençoada Esther Targino, que segundo a hierarquia da nossa carne, colocada por Deus, é minha mamãe, que está aqui nos ajudando, participando também para que a palavra corra e seja glorificada. Então, a todos, a melhor noite. Então, abençoados, vamos aqui vamos começar aqui a falar do assunto que Deus mesmo colocou aqui no nosso coração, na nossa mente. Aqui não é coração. Coração é aqui, ó, na mente, onde Deus está. Deus está aqui. Deus não está aqui. Deus está aqui. É isso? No nosso entendimento. O tema é sem lei, sem pecado e sem juízo. Isso é uma posição da Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, ele foi levado ao paraíso e lá ele recebeu uma instrução do próprio Deus que a igreja, depois que ele morreu e ressuscitou, depois da morte de Cristo, a igreja está sem lei, a lei de Moisés, está sem pecado, está sem juízo. Não tem juízo para a igreja. A religião me ensinou que vai haver um grande julgamento, onde Deus vai julgar as obras de cada um, e segundo essas obras, será salvo ou não. A informação que o apóstolo Paulo recebeu lá no paraíso é que a igreja não está em juízo, não vai passar por esse juízo. Romanos capítulo 6, no versículo 1, vamos ler aqui o que diz o apóstolo Paulo quando escreveu à igreja de Roma, que diz assim, ó, no primeiro versículo: que diremos, pois? Uma pergunta do apóstolo Paulo que ele fez à igreja de Roma. E hoje nós fazemos a nós mesmos. Faço para mim mesmo e faço para você.
que está aí na nossa audiência. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Olha, que pergunta que fez o apóstolo Paulo. Mas antes dele dar a resposta para essa pergunta que ele fez, aqui no capítulo 5, ele fez aqui alguns esclarecimentos a respeito do pecado. Ele explicou algumas coisas, o que realmente é o pecado. No capítulo 5, começando no versículo 12, antes de responder essa pergunta que fez o apóstolo Paulo à igreja de Roma, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Vamos ver aqui no versículo 12, o que ele falou a respeito desse pecado. Diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, olha, aqui já começa destruindo uma informação errada que aprendemos por anos lá na religião. A religião me ensinou que o responsável pelo pecado no mundo foi uma mulher, foi Eva. O Evangelho deixa bem claro, pelo que, como por um homem, não é por uma mulher, é por um homem, entrou o pecado no mundo, e este homem foi Adão. E pelo pecado, pela desobediência de Adão, o pecado que Adão cometeu ali foi uma desobediência. Deus falou para ele, nessa árvore aqui, você não pode tocar. E ele foi lá e tocou. A religião diz que foi Eva. Não, quando Deus deu essa ordem a Adão, Eva ainda não havia sido criada. Eva não estava. Como é que você vai cobrar de alguém uma ordem que não foi dada a ela? Esta ordem foi dada a Adão. E está escrito, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque todos que vêm de Adão, todos trazem na carne as mesmas debilidades de Adão. Adão pecou, foi um cabeça representante, e todos têm no corpo, nessa carne, as debilidades trazidas ali por Adão. E o versículo 13 diz assim, por quê? Veja bem, porque até a lei de Moisés, estava o pecado no mundo. Então, a desobediência de Adão sempre esteve no mundo, antes da lei. Mas o pecado não é conhecido, o pecado não é imputado, não havendo lei. Bem, Adão desobedeceu, mas enquanto a lei de Moisés não foi criada, enquanto a lei de Moisés não foi dada por Deus, ninguém sabia que era pecado, ninguém sabia o que era desobediência, porque não havia uma lei para julgar. Como é que você vai ser condenado por avançar um sinal de trânsito se ali não tem uma lei, não tem uma placa que diga que é proibido você passar? Mas quando veio a lei, então todos ficaram sabendo que Adão desobedeceu. E o versículo 14 diz assim, no entanto, a morte reinou de Adão, a desobediência trouxe a morte, e reinou de Adão até Moisés, até chegar a lei. Quando chegou a lei, acabou o reinado da morte, da desobediência. Porque ficou conhecido que o que Adão fez lá, no Jardim do Éden, a desobediência dele trouxe morte aos homens, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Até aquelas pessoas, os homens que não participaram, que não estavam lá no Jardim do Éden, foram contaminados pela desobediência de Adão, o qual Adão é a figura daquele que havia de vir, Jesus de Nazaré, ali na cruz. E o versículo 15 diz assim, mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de Adão, morreram muitos morreram com a desobediência de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Adão desobedeceu, muitos foram contaminados com a desobediência. Cristo ali na cruz salvou, purificou, justificou aqueles que foram contaminados por Adão. E o versículo 16, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, de uma só desobediência. Uma só desobediência de Adão contaminou todos os homens. Na verdade,
para a condenação. Mas o dom gratuito, a morte de Cristo ali na cruz, veio de muitas ofensas para a justificação. Quando Adão desobedeceu, uma só desobediência foi suficiente para contaminar todos os homens. Mas quando Cristo morreu ali na cruz, também foi suficiente para justificar todos os homens. E o versículo 17. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais, os que recebem a abundância da graça, o conhecimento do Evangelho, não é o conhecimento da lei de Moisés, porque o conhecimento da lei de Moisés vai te levar para a desobediência, vai te levar para Adão, porque foi a lei de Moisés que mostrou a desobediência. Muito mais recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. A lei de Moisés era um pacto de morte. A graça é um pacto de vida, por um só, Jesus Cristo, e não por Adão. Versículo 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, a ofensa de Adão trouxe condenação para todos os homens. Assim também, da mesma maneira, do mesmo modo, a mesma participação que você teve na ofensa de Adão, diz assim, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação de vida. Da mesma maneira, assim também, da mesma maneira. E o versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos foram feitos pecadores. Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, que foi Cristo Jesus ali na cruz, muitos serão feitos justos. Tranquilo. E o versículo 20. Veio, porém, a lei de Moisés, para que a ofensa, para que a desobediência fosse conhecida. Mas onde a desobediência foi conhecida, onde o pecado abundou, superabundou, muito mais foi conhecida a graça de Deus. E o versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, desde Adão até Moisés, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo aqui, ele faz aqui um resumo bem rápido aqui do que foi a desobediência de Adão, que trouxe a morte. A desobediência de Adão separou todo filho de Deus, mas na cruz, Cristo justificou com o seu sacrifício todos os filhos, cancelando, anulando o sacrifício, a desobediência de Adão. Porque no versículo 18 ele diz, pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, da mesma maneira, assim também, não foi diferente, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, no capítulo 6, agora ele vem perguntando, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, na desobediência de Adão, para que a graça aumente? É isso que Paulo está perguntando. Cristo já morreu, já nos justificou, já cancelou a desobediência de Adão nas nossas vidas, e ele agora pergunta, vamos permanecer desobedecendo? Versículo 2, ele responde à pergunta do versículo 1. De modo nenhum. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. A igreja de Cristo está morta ao pecado. Como viveremos ainda na desobediência? A igreja de Cristo está morta para o pecado. Não pode mais viver debaixo da desobediência. Porque existe um comentário, as pessoas dizem que quem está em graça pode viver de qualquer maneira. Pode fazer o que quiser, porque já está justificado mesmo, tudo já está pronto. Não é isso que diz o apóstolo Paulo. A igreja de Cristo, ela está morta ao pecado. Olha, veja o versículo 20. Mais uma vez aqui, 5:20. Veio, porém, a lei
para que a ofensa fosse conhecida. Mas onde a ofensa, o pecado, abundou, onde ele foi conhecido, superabundou. Muito mais é a graça de Deus na nossa vida. Então, abençoados, sem lei, sem pecado, vem aquela pergunta que sempre nos fazem, sempre quando nós falamos de pecado, tem sempre alguém que nos pergunta, nos procura e faz essa mesma pergunta. Já que não existe lei, já que não existe pecado, que nós já estamos justificados, podemos fazer tudo? Posso adulterar, posso beber, posso cheirar, posso ter várias mulheres, posso fazer o que eu quiser? Veja o versículo 2. O que diz aí? Romanos 6:2. De modo nenhum. A resposta do apóstolo Paulo para você que pensa, porque já foi justificado lá dos seus pecados, pode viver de qualquer maneira. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Nós estamos mortos, abençoados, ao pecado. Não podemos viver dessa maneira. Por quê? E se eu fizer? Não, tudo bem. Está dizendo aqui que nós estamos mortos ao pecado. Mas se eu mesmo assim, eu fizer tudo isso, adulterar, fumar, cheirar, ter uma vida desregada, o que vai acontecer? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim, não erreis, porque de Deus não se zomba, de Deus não se pode escarnecer. Porque tudo que o homem semear, inclusive o Filho de Deus, você que foi justificado lá na cruz, preste bem atenção, porque esse versículo, essa recomendação, é especialmente para nós, que fomos justificados lá na cruz, que não somos chamados a viver de qualquer maneira. Diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. Você não está chamado a viver de qualquer maneira, porque você está morto ao pecado, justificado e morto para o pecado. Você está. Isto é uma posição em Cristo. A nossa posição em Cristo é essa. Estamos justificados e mortos para o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 15. Veja o que diz aí, 6,15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Nós nunca estivemos debaixo da lei. Mas debaixo da graça? De modo nenhum. Porque, infelizmente, nós temos visto ainda alguns abençoados, porque estão em graça, porque são salvos, sempre salvos, porque não tem pecado, porque o nome está escrito no livro da vida. E Deus nunca vai tirar, porque ele já disse, o vosso nome está escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, e de lá ninguém vai tirar, nem eu mesmo tiro, disse Deus. Então, vão continuar a pecar? Vai continuar nas práticas da desobediência? O que diz o apóstolo Paulo? Versículo 2, diz assim, 6, versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, abençoado. Você não foi chamado a viver uma vida de desobediência. Gálatas capítulo 5, olha o que diz aí o apóstolo Paulo. Para você que não sabe do que nós estamos falando, que eu acho meio difícil, 5,19 diz assim, Por quê? Porque as obras da carne são manifestas. As desobediências, aquelas debilidades que vieram em Adão, embutida no nosso corpo de carne, está aqui, são manifestas, são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívias, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, e aí vai seguindo. Uma série de debilidades. Agora a pergunta continua a mesma. Por você estar em graça, por você saber que já há um justificado, que o seu nome está escrito no livro da vida, você vai continuar praticando essas obras? Tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Deus, abençoados, preste bem atenção. Deus, ele não te vê em pecado. Deus, quando olha para você, ele te vê perfeito.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, olha o que ele diz. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não considerando, não imputando aos homens os seus pecados. Deus, quando olha para você, Deus não vê pecado em você. Você pode fazer tudo de errado. Deus não vai ver pecado em você. Mas o que você plantar, isso você vai colher. Deus não te vê em pecado. O evangelho é bem claro. Mas o que você plantar, você vai colher. E você não foi chamado a viver uma vida de desobediência. Você é um filho. Está debaixo da graça. Você não está debaixo da lei. Você não é chamado à desobediência. Quando Deus escolheu seus filhos, Ele queria filhos que conhecessem a desobediência, mas não queria filhos desobedientes. Ele queria filhos obedientes. E mais, só conhece, só se vê em pecado quem ainda pratica a lei de Moisés. Deus não te vê. Deus não te vê em pecado. Mas se você se meter debaixo da lei de Moisés, aí você vai se ver em pecado. Você pode reparar que nos lugares onde tem batismo, Santa Ceia, jejum, essas práticas comuns aí da lei de Moisés, todos esses lugares apontam o homem pecador. Diz que o homem tem que se arrepender do pecado, diz que o homem tem que levantar a mão para aceitar a Jesus, vê o homem em pecado. Romanos capítulo 7, no versículo 7, olha o que diz. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conhecia a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Olha, que tremendo. Se não tivesse lei, cobiça não seria pecado. Mas como a lei dizia que não pode cobiçar, então virou pecado. E nesses lugares onde se fazem a lei de Moisés, se vê em pecado. No versículo 8. Mas o pecado, a desobediência, tomando ocasião pelo mandamento, pela lei de Moisés, obrou em mim toda cobiça, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Antes de chegar à lei, preste bem atenção como é que funcionava isso. Antes de Deus imputar a lei, a cobiça já existia, mas não era imputado como pecado perante Deus, porque não tinha lei que condenasse isso. E o que foi que aconteceu na cruz do Calvário? Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. A lei foi tirada. E se a lei foi tirada, por consequência, o pecado também foi tirado. Deus não pode te ver em pecado, porque o que ele julgava para conhecer o pecado, que era a lei, ele mesmo sacou lá na cruz do Calvário. Ele não vê nenhum de seus filhos em pecado. Não estamos debaixo da lei. Não existe nenhum filho de Deus que esteja debaixo da lei, que tenha que cumprir a lei. Romanos capítulo 6, versículo 14, olha o que diz. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não pode abençoar. A desobediência de Adão não pode ter domínio na sua vida. O adultério, a prostituição, a bebedice, a mentira, essas coisas não podem ter domínio na sua vida. Pois não estás debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. Você está debaixo da graça. E tem uma coisa muito mais excelente. Nós que nascemos depois da cruz, nós que nascemos depois da morte de Cristo, depois que ele morreu e ressuscitou, nunca fomos julgados por Deus pela lei. Nunca. Por quê? Porque a lei, quando nós chegamos aqui nesse mundo, a lei já havia terminado. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você nasceu depois da cruz, eu acredito que tenha nascido assim igual a mim, então Deus não vai te julgar pela lei. Mas isso não te dá o direito de viver em desobediência. Por quê? Como é que Deus vai te julgar hoje? Romanos capítulo 2, versículo 16, olha o que diz aí. No dia, esse dia foi lá a cruz, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o Evangelho da Graça. E o que diz o Evangelho da Graça nessa questão? Tudo que você plantar, você vai colher. Mas Deus não vai te ver em pecado.
Você não foi chamado a viver em desobediência. Diz o Evangelho que estamos mortos. Estamos mortos ao pecado. Estamos mortos ao pecado e vivos para Deus. Diferente antes da cruz. Antes da cruz, o homem estava morto para Deus e vivo para o pecado. Quando Cristo morreu e ressuscitou, mudou. Romanos capítulo 6, vamos ler aqui, que diz aqui, ó, no capítulo 6, no versículo 11. Olha o que diz aí. Assim também vós, assim também nós, Igreja de Cristo, considerai-vos como mortos para o pecado. É assim que você tem que se ver, abençoado. Você está morto para o pecado. Por isso que você não pode se meter debaixo dessa desobediência. Mas vivos para Deus. A moeda virou. Antes da cruz, era morto para Deus e vivo para o pecado. Depois que ele morreu e ressuscitou, nós estamos vivos para Deus e mortos para o pecado. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. E o versículo 12. Não reine... Veja bem, não reine, portanto, o pecado, a desobediência em vosso corpo mortal. Você não foi chamado para deixar que o pecado, a desobediência, reine em você. Porque talvez você pense, não, é porque a tentação foi muito forte. Você sabe que tentação não é nada de diabo, não tem nada a ver com o diabo. O Evangelho fala que toda tentação é humana, é da sua carne. Essa é uma debilidade que veio lá de Adão para a nossa carne. Você não foi chamado a viver debaixo dessas debilidades. Não reine, portanto, a desobediência no vosso corpo mortal, para lhe obedecer às suas concupiscências. Porque se você se deixar levar por essa desobediência, o que vai reinar no teu corpo é a desobediência. E o versículo 13, que diz assim, ó, tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Não se jogue, não se deixe levar, não se deixe dominar por essas coisas. Quando a tentação vem, não é isso? Não se deixe levar por instrumentos de iniquidade, mas... Aqui está a receita, aqui está o remédio, o antídoto. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É isso que você tem que fazer. Quando vier esses desejos da carne, desejos enganosos, apresente aqui, ó, na sua mente o seu corpo vivo como instrumento vivo a Deus. Esse é o nosso trabalho. Não se deixe levar por essas mentiras que estão aí na sua carne, porque você está morto para o pecado. E não diga, eu não consigo, eu não posso. Porque o Evangelho diz que você pode. O Espírito de Deus que habita em você, com esse conhecimento da graça de Deus, te capacita a você a suportar essas tentações. O Evangelho diz que Deus não dá nenhuma tentação além daquela que você possa suportar. E junto com a tentação vem o escape. Ele não vai te provar além daquilo que você pode. Então, mantenha a sua mente cativa ao Evangelho da graça de Deus. Sem lei, veja bem, sem lei, porque em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Acabou. Sem pecado. Romanos capítulo 6, versículo 2 diz, de modo nenhum, porque nós estamos mortos para o pecado. A Igreja de Cristo está sem lei de Moisés. Não existe, abençoado, lei de Moisés dentro de uma igreja. Se tiver lei, não é igreja evangélica. É alguma coisa lá dos judeus. Amém? Porque a Igreja de Cristo é a graça, o Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, que vai de Romanos até Hebreus. Não existe lei dentro da igreja. Fique atento, porque se tiver lei, vai te levar para a desobediência. Porque o Evangelho é bem claro. A lei é que mostra a desobediência, que mostra a corrupção. Você não precisa de lei para saber que você não pode se prostituir. Você não precisa de lei para saber que, não precisa tomar todas, porque o Espírito de Deus, a graça de Deus, a sua mente cativa ao Evangelho, vai te mostrar, vai te fazer entender que você está vivo é para Deus, não é para o pecado, não é para a desobediência. Sem pecado, não existe pecado. E mais, sem juízo.
A igreja de Cristo não vai ser julgada. Porque eu aprendi lá na religião que vai acontecer um dia, veja bem, vai acontecer um dia que todos nós estaremos perante Deus e vai acontecer um grande julgamento. E dependendo das obras que você fez aqui, Deus então vai tomar uma posição para ver se você merece ou não merece participar das coisas lá do céu, ser um salvo, ser um filho dele. Vamos ver o que diz a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo lá no paraíso pelo próprio Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Veja aí o que diz. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora quando? Depois do fim da lei, depois que nós estamos mortos ao pecado, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A igreja de Cristo, abençoados, está livre de qualquer condenação. Não existe lei de Moisés que condenava e não existe mais pecado na igreja. Acabou com isso, abençoados. E diz mais aqui, ó, que não andam segundo a lei, que não andam segundo a carne, onde havia condenação, mas segundo o Espírito. Olha, veja bem, não existe nenhuma condenação, é uma posição da igreja, dada por Cristo Jesus. Mas agora, se você se mete a andar segundo a carne, segundo a desobediência, segundo a lei de Moisés, a sua mente não vai ser uma mente livre, você vai encontrar condenação dentro da sua mente. Aí a condição na sua mente não vai ser igual à posição. A posição que Cristo nos colocou é que nenhuma condenação há para a igreja de Cristo. Nada pode te condenar. Mas se você voltar às práticas da desobediência, você não vai se ver uma pessoa livre, porque vai estar debaixo da lei. A lei condenava, um pacto de maldição e condenação. Condenação e morte. Porque não adianta, abençoados, você estar nessa posição e voltar à desobediência. Por quê? Não vai se ver livre. E como é que é andar de acordo com o Evangelho? Porque o que Paulo diz aqui, ó, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, segundo o Evangelho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que nós, que fomos justificados ali na cruz, andamos por fé, não é por vista. Nós não andamos pelo que nós vemos. Nós falamos aqui no começo o seguinte, nós sempre falamos aqui, ó, que nós somos abençoados. Isso é andar por fé, porque muitas das vezes o que nós vemos não mostra que nós somos abençoados. Muitas das vezes o que nós vemos não diz aí que nós estamos abençoados com todas as bênçãos, mas porque nós andamos por fé. O Evangelho diz que nós já somos abençoados, que nós fomos abençoados juntamente com o crente Abraão. Então o que é que nós falamos? Somos abençoados juntamente com o crente Abraão. É isso que nós falamos, é isso que nós queremos. Por quê? Somos justificados por Cristo. E o versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. São duas leis, a lei do Espírito e a lei do pecado e da morte. Você está chamado a estar na lei do Espírito, que é o Evangelho. Não se meta debaixo da lei do pecado e da morte, da desobediência. Porque você não vai ver liberdade na sua vida. Escrevendo aos Gálatas capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Agora, se você se mete debaixo da desobediência, você não vai se ver uma pessoa livre. De fato, você é livre, mas na sua consciência, na sua mente, você vai estar em condenação. E o versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, vamos ler de novo. Porquanto o que era impossível à lei, era impossível, visto como estava enferma pela carne, e nossos irmãos abençoados procurando se justificar pela carne, pela desobediência. O Evangelho é bem claro, é impossível alguém se justificar pela carne. Por quê? Visto que estava enferma pela carne. Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado,
condenou o pecado na carne. A tua carne ela está condenada com toda a desobediência. Toda. Se você for se deixar por ela, você vai se ver em condenação, abençoado. Se você ceder aos desejos que estão na sua carne, você vai se perder. Deus não vai te ver em pecado, mas você vai colher aquilo que você está plantando. E o versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só que coisa tremenda. Para que a justiça da lei de Moisés se cumpra na nossa vida, você tem que andar segundo o Evangelho, segundo o Espírito, não dando força, não dando voz aos desejos da sua carne. Quando você anda segundo o Espírito, então toda a lei vai estar cumprida em você, porque Cristo morreu para cumprir toda a lei. E o versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Olha só que tremendo. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Não ande segundo a carne, porque vai te levar à morte. Porque a inclinação da carne, no versículo 6, é morte. A inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por isso que você não pode se deixar levar por essas debilidades da sua carne. Beber, fumar, prostituição. Quantas pessoas nós temos visto aí que estão sendo ceifadas até cedo, porque se deixam levar pela carne. Isso é morte abençoada. Mas aquele que se deixa levar pelo Espírito, vida e paz. E o versículo 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não adianta você querer fazer alguma coisa com a sua carne para agradar a Deus, que não vai. Sabe por quê? É como diz aquele ditado, né? Amigo não tem defeito, mas inimigo, se não tiver, a gente arruma um. Assim é a sua carne. Por mais que você faça para agradar a Deus, não adianta. Ela vai sempre colocar um defeito, porque ela é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A sua carne, esses desejos, nunca vão ser favoráveis a Deus. Você sempre contra Deus, porque Deus está no Espírito. E o versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. De jeito nenhum. Não adianta você querer fazer aí um jejum, não adianta você querer ir para o monte, para agradar a Deus, não. Você tem que viver bem, fugir dessas coisas da carne, para ter uma boa vida aqui, nesse mundo aqui. Porque perdoado você já está, justificado você já está. Agora você tem que se comportar como tal. E o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aqui no Evangelho. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se você tem o Espírito de Deus, você vai andar de acordo com o Evangelho da Graça, de acordo com o que está escrito de Romanos até Hebreus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Olha que coisa tremenda. Quando ele diz o corpo está morto, é os desejos desse teu corpo aqui. A vontade desse teu corpo de fazer o que quiser, por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas o Espírito, que está aqui dentro, aqui, o Espírito, vive por causa da justiça que foi imputada por Cristo em você, ali na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho da graça de Deus. Isso é o Evangelho que nos foi dado, que tira você dessas coisas da carne e te coloca aqui no Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 35. Olha só o que diz aqui, ó, que coisa linda. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Então você já entendeu que o pecado não vai te afastar do amor de Cristo. O pecado não. A lei também não te afasta do amor de Cristo, porque o pecado já foi aniquilado, a lei também já acabou, e muito menos o juízo, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma relação. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. E o versículo 37.
Para você que diz, que você pensa, não, eu não tenho forças, eu não tenho condições de suportar essas tentações que me vêm, essas coisas, esses desejos enganosos, essas coisas que Adão colocou na minha carne. Veja o que diz o Evangelho, a revelação que o apóstolo Paulo recebeu lá no paraíso. Mas, em todas essas coisas, todas, abençoados, todas, somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Em todas as coisas, abençoados, você é mais do que vencedor. Você pode sim passar muito bem sem essas debilidades, sem essas mentiras da sua carne. Porque o Evangelho, ele te dá respaldo para isso. Cristo mesmo está aí dentro de você. Você pode passar por isso. E veja bem, se você tem que entender, você vai colher aquilo que você plantar. Vai continuar salvo. Mesmo que você não consiga, você se deixe levar por essas coisas. Você vai continuar salvo, mas você vai plantar aquilo que você está plantando. Vai colher aquilo que você está plantando. Sem lei, sem pecado e sem juízo. E terminamos aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 26. É o versículo que fecha, encerra esse assunto aqui de maneira excelente. Hebreus capítulo 9, versículo 26 diz assim, ó, de outra maneira, falando a respeito da morte de Cristo ali na cruz, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, falando aqui da morte de Cristo, desde antes da fundação do mundo. Mas agora quando? Ali na cruz, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, na consumação dos séculos, uma única vez, se manifestou para aniquilar o pecado. Uma única vez, um único sacrifício, ele aniquilou o pecado, ele aniquilou a lei, ele tirou o juízo, ele já nos fez livres, nos fez santos, uma única vez. E voltamos aqui a Romanos capítulo 6, onde nós começamos, e aqui nós terminamos, que diz assim, ó, que diremos, pois? Agora você pode responder essa pergunta com bastante tranquilidade. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, na desobediência, para que a graça aumente? Claro que não, né, abençoado? Você já entendeu que Cristo já tirou a lei, você já entendeu que Cristo já tirou o pecado, que não há julgamento sobre a sua vida. Por que você vai continuar nessas práticas? Sabendo que o que você plantar, você vai colher? Versículo 2. De modo nenhum, abençoado, nós que estamos mortos para o pecado, não viveremos mais nele, de maneira nenhuma. Eu recebo, abençoados, que nessa noite você entenda que você está morto ao pecado. Eu recebo que você entenda que o Espírito de Deus habita em você e que te dê entendimento, que te dê conhecimento para não praticar essas coisas da carne. Porque isso não vão te dar vida. Vão te dar uma colheita muito triste. O abençoado que se mete, você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre, você tem liberdade para fazer o que você quiser, mas sabendo que você vai colher. Nós estamos cansados de ver abençoados que se metem debaixo dessas desobediências. O que é que eles escolhem? Ou são recolhidos desse corpo, voltam para o nosso Pai, ou então passa aqui um reinado cheio de debilidade, cheio de doença, cheio de enfermidade nessa carne. Aí alguém pergunta, Deus é injusto? De maneira nenhuma, abençoado. Nós acabamos de ler, tudo que você planta, você vai colher. Então eu declaro nessa noite que você faça um excelente plantio. Um plantio que mais à frente vai te dar um bom reinado, vai te dar um bom descanso, que vai te dar uma vida bem tranquila. Abençoados, tenham uma excelente noite e tudo está bem. Recebo que tudo está bem na sua vida e que você ouviu aqui hoje melhore a sua forma de pensar e, por consequência, também melhore a sua forma de andar. Abençoados com todas as bênçãos.